Vou apresentar, na verdade, uma discussão que está em andamento ainda, que diz respeito à minha tese de doutorado, que é sobre a expansão e internacionalização do Santo Daime. Então, quem tiver algum apontamento, crítica, pergunta, pode estar à vontade, porque vai ser muito bem-vindo para poder contribuir. Esse trabalho chama Back to the Forest, a diáspora do Santo Daime e seus impactos reflexivos no céu do Mapiá. Rapidamente, o Francisco já falou um pouquinho do Santo Daime, mas só para contextualizar, caso alguém não conheça essa religião, o Santo Daime foi fundado a partir da década de 1930 pelo Raimundo Irineu Serra, o mestre Irineu, que é um maranhense, neto de escravo, sem escolarização formal, que mudou para o norte do Brasil seringalista, ali na época do primeiro ciclo da borracha. É a primeira religião ayahuasqueira brasileira, em termos cronológicos, e utiliza a ayahuasca enquanto sacramento, a ayahuasca que ainda hoje é proscrita em diversos países. A partir da década de 1980, começa uma expansão nacional do Santo Daime, que é seguida de uma diáspora internacional, um movimento de expansão para o outro lado do Atlântico, que rompe as barreiras aí da floresta amazônica e do Brasil. Só quando a gente está falando de Santo Daime, é importante a gente contextualizar que não é um grupo homogêneo, mas é mais semelhante a uma árvore, cheia de braços, dos quais os principais são o Alto Santo, que é o primeiro, o núcleo tradicionalista por excelência do Santo Daime, que ainda hoje é liderado pela viúva do mestre Irineu, madrinha Peregrina Gomes Serra, e é circunscrito ali a uma determinada área de Rio Branco, a Icéfalo, Ceflures, antigamente, que foi fundado pelo padrinho Sebastião Mota de Mello, e hoje é liderado pelo seu filho, que é o Alfredo Gregório, e o Cefli, fundado e liderado ainda hoje pelo mestre conselheiro Luiz Mendes do Nascimento. Aí, isso foi só para contextualizar, que a gente está falando de vários grupos, mas em relação à expansão especificamente, nós estamos falando da Icéfalo, o dos Ceflures, que é o grupo pelo qual o Santo Daime alcança outras terras e outros países. E essa expansão é uma expansão vertiginosa, é uma coisa extraordinária, porque o Daime até o início da década de 80 estava circunscrito ao norte do Brasil e era composto por aproximadamente 40 famílias. Hoje está presente em pelo menos 43 países, de todos os continentes habitados, e congrega mais ou menos, segundo dados nativos, 20 mil pessoas ao redor do mundo. E essa expansão também acaba por influenciar todo o espectro do universo ayahuasqueiro brasileiro e, em menor escala, também de outros países. Só que é importante a gente dizer que essa diáspora internacional é bastante controversa, tanto do ponto de vista de dentro para fora, perante a sociedade mais ampla, haja vista que a ayahuasca é proibida em uma série de países e existem também sensacionalismo midiático e outras questões, mas também internamente, dentro do próprio seio do Daime, essa diáspora ela não é consensual. E é a partir desse ponto que a gente vai desenvolver o argumento aqui dessa apresentação. Então, quando a gente está falando de expansão, internamente também há uma série de conflitos, e aí a gente enumerou duas maneiras distintas de compreender o fenômeno da expansão internacional do Santo Daime. A primeira, a expansão enquanto Big Bang, que é um termo que a gente colocou para pontuar entusiastas da Icéfalo e dos Ceflures e seguidores do padrinho Sebastião que veem a expansão enquanto positiva. Por que nós demos esse nome? Porque são pessoas que acreditam que a expansão dos Ceflures levou aquela luz do Santo Daime, que antes estava concentrada e circunscrita ao norte do Brasil, para todos os cantos do mundo. E aí eles, inclusive, evocam uma passagem de um hino, de um cântico religioso do mestre Irineu, que diz doutrinar o mundo inteiro, como se isso fosse um chamamento à expansão do Santo Daime. E essas pessoas argumentam também que os Ceflures, a expansão do Daime, democratizou o acesso do Santo Daime para todos aqueles que desejarem buscar o Daime para além das fronteiras amazônicas. Uma outra vertente de pensamento a gente chamou aqui de a expansão enquanto caixa de Pandora, que é aquela visão dos adeptos do Alto Santo, de outros grupos tradicionalistas, como a União do Vegetal e a Casa de Jesus Fonte de Luz, também chamada de Barquinha, que vê a expansão especialmente a partir de uma perspectiva negativa. E aí o argumento é de que a expansão internacional do Daime a partir dos Ceflures deturpou e
as práticas, né, e fez com que houvesse uma perda da identidade dos rituais do Daime, acompanhados do desvirtuamento moral e ético, sobretudo por conta de relações monetárias escuras e do consumo de cannabis ritualisticamente aliado à ayahuasca e ao Santo Daime. Agora, aqui são visões nativas e não cabe a nós dizermos que somos partidários de uma maneira de pensar ou de outra. O que a gente propõe aqui é uma maneira de pensar um pouco diferente, o que a gente está chamando de abordagem sociológica reflexiva, né? E aí a gente pontua que essas abordagens positivas ou negativas, né, da expansão são nativas e que as narrativas sobre a expansão, mesmo acadêmicas, muitas vezes são individualizantes, quer dizer, explicam processos complexos a partir de figuras carismáticas, né? Expansão a partir do Padre Sebastião, a manutenção da tradição a partir do Mestre Irineu, né? E a academia sempre olhou a essa expansão de dentro para fora, né? Da Amazônia para o mundo, né? Dos centros do Daime tradicionais para os workshops internacionais. Só que a gente observa também que existe um processo de ordem inversa, né? A expansão tanto vai da Amazônia para o contexto internacional, como a expansão também do contexto internacional produz impactos dentro dos próprios grupos tradicionais da Amazônia. É isso que a gente está chamando de reflexividade. Então a gente propõe uma maneira de ver esse processo, né, de expansão a partir das relações e transformações sociais e menos a partir das figuras carismáticas, e a partir daí a gente observa um movimento duplo, né, um movimento centrífugo, que a gente está chamando por falta de um melhor termo, a gente inclusive aceita sugestões, centrífugo porque de dentro para fora, né, do Acre para o mundo, e centrípeto também, aí é o nosso foco, né? De fora para dentro também. O próprio Daime recebe reflexivamente os impactos dessa expansão nas suas práticas rituais. Esse movimento centrífugo, né, de dentro para fora, rapidamente, a gente está falando da expansão do Daime. Essa expansão dos Ceflures, ela produz uma profunda transformação no Daime enquanto religião, né? Na maneira como ele é visto perante a sociedade em geral, né? E também produz impactos em todo o cenário ayahuasqueiro, a partir também do diálogo, né, da abertura da religião do Santo Daime ao diálogo com outros movimentos religiosos e com a assim chamada Nova Era. E aqui a gente tem algumas fotos ilustrando esse movimento de expansão de dentro para fora, né? A primeira aqui é a Mãe de Santo Baixinha, que, né, é o ícone aí do encontro do Daime com a Umbanda, né, que culmina naquilo que nós chamamos hoje de Umbandaime. Aqui embaixo tem a Fraternidade Caimã, um centro universalista aqui de Belo Horizonte, né, que utiliza a ayahuasca, que faz rituais do Santo Daime, mas também tem influências de outras linhas espirituais. À direita em cima tem um ritual do Padrinho Alfredo, né, comandante dos Ceflures na Europa, né, um ritual do Daime realizado numa igreja calvinista alugada na Europa. E embaixo nós temos a foto do Prembaba, que é um líder espiritualista brasileiro, que tem uma própria instituição espiritual, mas que construiu a sua biografia também a partir de um diálogo com os Ceflures, que em menor escala permanece ainda hoje, né? Então, essa expansão também trouxe influências em outras áreas sensíveis aos psicoativos, como a questão jurídica, né? Discussões jurídicas sobre a política de drogas brasileira, por exemplo, passam de alguma maneira pela expansão e internacionalização do Daime, e assim também em outras esferas que não dá para a gente aprofundar agora, porque o nosso foco é justamente esse movimento centrípeto, né, que nós estamos chamando de fora para dentro. E aí, só para pontuar isso, nós vamos contextualizar a construção do Céu do Mapiá, que é a sede da ICEF, né, a Igreja do Culto Eclético da Fluente Luz Universal, patrono Sebastião Mota de Mello, antigo Ceflures. E o Céu do Mapiá, né, que é a sede, né, o lugar onde emana essa expansão internacional do Santo Daime, passa a ser construída a partir da década de 1980. E nós temos uma foto do Google Earth mostrando o Céu do Mapiá, né, de cima. E essa construção do Mapiá, enquanto comunidade, foi centrada no carisma do Padre Sebastião e obedeceu a um regime comunitário. Era composta por algumas dezenas de famílias e alguns intelectuais, né, que foram morar lá. Tinha recursos muito escassos, né, no primeiro momento da existência do Céu do Mapiá, uma força de trabalho baseada em mutirões, falta de eletricidade e banheiros, comunicação muito precária com outros lugares, isolamento social, né, até para saber do falecimento do Padrinho Sebastião, que aconteceu no Rio de Janeiro, as pessoas ficaram sabendo através do rádio, né, na época.
e uma organização igualitária, né? Muito a partir daquilo que o Francisco já apontou na apresentação dele. Isso foi o contexto do mapear nos primórdios para a gente mostrar assim, que o Santo Daime mudou muito, e é isso que nós estamos chamando de Back to the Forest, né? O movimento centrípeto da expansão, influências, né, e efeitos reflexivos da expansão internacional do Santo Daime sobre os próprios grupos amazônicos, com ênfase no céu do mapear. Então, o primeiro ponto é a gente mostrar que o Santo Daime já nasceu com a expansão, na verdade, porque a sede do Ceflures era a Colônia 5000, em Rio Branco, até o início da década de 80. O Santo Daime, o céu do mapear, ele nasce já no movimento de expansão concomitante ao nascimento, por exemplo, das primeiras igrejas no Sudeste, como é o caso do Céu do Mar. Então a gente tem um movimento assim, até irônico, né, de que o Santo Daime só chega ao coração da Amazônia, né, e constrói a sua sede da expansão dentro da floresta, a partir do momento que deixa a floresta e chega nos centros urbanos. Então a gente fez aqui um panorama do século XXI dentro do Céu do Mapear, né, como é que é o Céu do Mapear hoje. E a gente depois, né, aprofunda um pouco isso no texto que foi enviado também para o seminário. A gente chama o Céu do Mapear de um mosaico social multicor, né? E aí símbolos assim, quase que paradigmáticos dessa mudança são a televisão, a internet e a Coca-Cola, né? A televisão porque trouxe uma maneira de comunicação muito diferente, né? Ferramentas comunicacionais muito novas para aquele povo mapiense que vivia de uma forma bastante tradicional e tradicionalista, né? A internet, que hoje traz, né, uma comunicação imediata, imediatista, e ao mesmo tempo produz uma série de intercâmbios entre daimistas do mundo inteiro, que tem hoje lá no Mapear, e a Coca-Cola com uma representação da cultura, né, de consumo chegando no Mapear, né, especialmente em relação aos produtos alimentícios. O Mapear outrora produzia muitos alimentos, né, como é o caso, tinha produção de borracha, por exemplo, e hoje consome muito, né? Dados nativos indicam que pelo menos 15 mil garrafas PET são consumidas por ano dentro do Mapear. Hoje o Mapear tem escola estadual e outras instituições, como é o caso de uma associação de moradores, uma série de moradores e visitantes estrangeiros que vão ao Mapear, e também um ponto muito importante é mostrar que a partir da expansão, líderes religiosos do Céu do Mapear e do Ceflures passam a viajar internacionalmente, né, com essa incumbência de levar essa missão religiosa para o mundo inteiro. Isso produz uma série de desigualdades sociais, quer dizer, membros dessas comitivas viajantes acabam recebendo presentes e tendo acesso a outros tipos de bens que não é aquele comumente acessível às pessoas que moram no norte do Brasil, e traz também problemas geracionais. Hoje o Mapear está na sua segunda e terceira geração, que são bastante diferentes daquela primeira geração desbravadora que vivia junto com o Padrinho Sebastião, né? E é isso que a gente chama de cultura de consumo chegando no Mapear, e também aquilo que alguns nativos mencionavam, por isso que a gente pontuou aí, né, os nativos, né, agora é o tempo do capitalismo selvagem, dentro de uma sociedade que continua também com todas aquelas características, né? Isso aí foi só um outro lado da moeda para a gente mostrar a nossa visão das coisas a partir disso, né? Então é o último slide que nós temos, que é, desculpa, o penúltimo, que é o Santo Daime enquanto ocupação. A gente fez essa analogia assim, por que enquanto ocupação? Né? Ocupação, quem que é o dono da ocupação? Quem que é que comanda a ocupação? A gente não consegue achar esse centro, né? É um movimento que a partir do momento que ele tem o seu gatilho, ele cresce emergente, né, de modo emergente, e esse crescimento também produz uma estrutura que, por sua vez, influencia cada pontinho dessas ocupações. Então a gente chama o Santo Daime enquanto ocupação porque nós consideramos ele muito mais do que um Big Bang, a expansão, ou uma caixa de Pandora, enquanto fenômeno emergente e complexo, que nesse sentido tem analogias quanto às ocupações, porque é descentrado, é policêntrico e é multilateral, né, a partir de uma série de relações em que ele se configura. Então, para argumentar em prol dessa nossa defesa, o Ceflures é institucionalmente frágil, apesar do Santo Daime ter pelo menos 20 mil membros, o Ceflures em si tem somente 100 filiais no mundo inteiro, né? São 100 grupos que estão filiados ao Ceflures. O Santo Daime é policêntrico, então muito se fala, né, da expansão do Santo Daime enquanto obra do Ceflures, do Padrinho Sebastião ou do Padrinho Alfredo. Mas o Santo Daime é a Ceflures, né, Ceflures, mas também é o Cefli
também é o Alto Santo, também são os independentes, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos pelo menos uma dezena de grupos que se veem enquanto Santo Daime, mas não são institucionalmente filiados a nenhum grupo, como é o caso do Centro Livre Nossa Senhora da Saúde, que o Francisco estava pontuando aqui. O sincretismo ayahuasqueiro, né, todos os xamãs e neo-xamãs que utilizam a ayahuasca e de alguma forma também abordam, né, e evocam essa identidade enquanto daimistas, né, e a partir disso, né, uma série de alianças, relações de oposição e mesmo de concorrência, né, entre os grupos do Daime. E a partir daí também tem uma série de outros agentes que são mobilizados a partir dessa expansão engatilhada, né? Como é o caso da mídia, né? E dos agentes de governo, que de alguma forma também impactam nessa expansão mundo afora. Então, a partir disso a gente observa que a ICEF, né, o Ceflures, é tanto um agente da expansão, né, que leva o Daime para diversos lugares do mundo, quanto também um paciente, né, nesse sentido, o mapear é tanto um produtor quanto um produto da expansão. É produtor sim, né, ali o Daime alcança muitos lugares do mundo, inclusive, né, literalmente, né, a partir da distribuição do sacramento para as diversas filiais e outros grupos, mas também é produto da expansão. Basta a gente pontuar, por exemplo, que a Catedral do Mapear, a igreja que está sendo construída, é uma iniciativa que parte do Padre Alfredo, né, dirigente do Mapear, mas envolve toda a Irmandade Mundial do Santo Daime. Inclusive, quem está agora construindo, primeiramente ela foi concebida como uma obra de madeira, agora se tornou uma obra de concreto, a partir de sugestões de pessoas de fora. A equipe de engenheiros responsáveis pelo teto, né, pela construção do teto da igreja, são engenheiros aqui de Belo Horizonte. A empresa que vai construir o teto é uma empresa de Manaus. Quer dizer, uma série de efeitos reflexivos que impactam o lugar da tradição por excelência, né, que é a igreja, a Catedral da Floresta, né. Nesse sentido que a gente argumenta que, embora existam grupos pró e grupos contra essa expansão, todos estão dentro dessa expansão, né? Quer dizer, efeitos dessa expansão são sentidos em todos os grupos do Santo Daime, inclusive aqueles grupos tradicionalistas, né? Como é o caso, por exemplo, do Alto Santo. Só para dar um exemplo, o Alto Santo, embora se construa também, né, a sua narrativa quanto oposição ou distanciamento, né, dos Ceflures, várias pessoas que moram no Alto Santo hoje, né, e fardados do Alto Santo, conheceram o Daime a partir do Ceflures, como é o caso até da Kátia, fardada do Alto Santo, que está aqui hoje, que conheceu o Daime a partir disso, mas depois se torna fardado do Alto Santo. Pessoas ali que moram no Alto Santo, muitas vezes conheceram o Daime também a partir de grupos aqui do Sudeste, mas é importante notar que, né, que essa construção, então, não se dá somente enquanto negatividade, né, Alto Santo se colocando em oposição aos Ceflures, mas enquanto positividade também, né, egressos dos Ceflures indo para o Alto Santo e se tornando fardados de lá. Então, a partir disso, a gente pontua que é difícil fazer uma previsão a respeito dessa expansão, né? São múltiplos os agentes e as consequências muitas vezes são consequências não intencionais, o que caracteriza bastante esses fenômenos que nós chamamos de fenômenos emergentes. E, né, por fim, a gente argumenta que o Santo Daime não tem dono. E aí eu lembro, porque essa é uma narrativa bastante evocada, né, pelos diversos grupos, né? Qual que é o mais tradicional, qual que é o mais realista, qual que é aquele, né, que bebe das fontes originais do Daime, mas não tem dono no sentido de que essa expansão não dá para a gente colocar, ela está aqui, ela está ali, né? Essa expansão é um fenômeno complexo e nenhum agente per se, né, nenhuma pessoa individualmente tem a capacidade de influenciar muito nesse processo. É um processo em grande medida que vai para além das suas partes individuais, né? Então eu lembro, finalizando, que lá na Conferência Mundial da Ayahuasca agora, tinha indígenas que estavam achando interessante assim, um colóquio sobre o meio ambiente, no qual as pessoas falavam, né, da importância de proteger a água, né, de lutar pela água, porque a água é nossa, né, então nós temos que lutar. E os indígenas muitas vezes achavam engraçados, porque dizem que a água, eles falam que a água é nossa, mas na verdade nós é que somos da água. E em relação aos grupos do Daime, muitas vezes, né, o Daime é nosso, o Daime é nosso. Só que quando a gente observa esse fenômeno mais amplo, né, da expansão internacional, a gente observa que, na verdade, no máximo, esses grupos é que são do Daime. Então, muito obrigado. Né?